Boa noite, tá começando o Emancipa em Cena. Hoje, no nosso quadro de entrevistas, a Luciana Genro vai conversar sobre política nacional com o sociólogo e marxista Ricardo Antunes. Mas antes disso, a gente vai assistir uma reportagem que a Laura Medina fez sobre acesso ao aborto legal em caso de estupro. Não perca, fica conosco. Para fazer um aborto legal, isso é uma situação que é permitida no Brasil quando em situação de violência sexual. Tava na parada esperando o segundo ônibus ir para casa, quando um carro parou e me abordou para dentro do carro. E ele me dopou, me drogou. E foi onde ele fez tudo o que tinha que fazer, abusou sexualmente, me deu um soco no olho. Então essas mulheres muitas vezes não sabem, não se dão conta que foram expostas a terem contraído uma doença sexualmente transmissível, ou um HIV, ou alguma outra DST. A violência sexual pode acontecer dentro de casa. Crianças, adolescentes que durante anos sofrem em silêncio. O agressor pode ser o pai, o padrasto, o tio, o avô. Existem também os casos de estupro na rua, com desconhecidos ou até com quem se conhece ou pensa que se conhece. Que são aquelas meninas que de repente saem para balada, entre amigos ou conhecidos, e que conheceu um conhecido de um amigo e que colocaram alguma coisa na bebida, ou que estavam no meio inicialmente conhecido, mas alguém saiu com ela alcoolizada ou mesmo com alguma coisa na bebida e ela acaba não lembrando, o que também caracteriza uma situação de violência e inicialmente era uma pessoa conhecida. Nós não vamos identificar nenhum dos dois casos desta reportagem. Um deles é uma moça com 29 anos e que várias vezes durante a sua vida sofreu violência sexual da mesma pessoa. Ele foi casado com a minha mãe durante anos, me molestava, né, dos meus 9 aos 12 anos. Após minha mãe descobrir, nos afastamos, né, mas as visitas dele continuavam sendo cotidiana lá em casa, porque ele tem um filho com a minha mãe, né. Numa das últimas visitas, o ex-padrasto repetiu a história de violência dentro de casa. Só que dessa vez, ela engravidou. E eu busquei ajuda, eu conversei com um amigo meu e ele me passou um link sobre aborto legal. Eu não sabia. Não sabia que existia, até porque no Brasil é proibido, né? Então mas eu eu achava não que nesse caso de violência também não poderia. Não, imaginei que tipo eu ia ter que recorrer a uma clínica de aborto, alguma coisa assim. Medo, desamparo. Esta moça de 21 anos sofreu estupro na rua. A violência causou uma profunda depressão e a gravidez. Fiquei 2 meses trancada dentro do quarto. Daí eu fui levar minha mãe no hospital onde eu passei mal. Daí foi onde eu descobri que eu estava grávida e coisa errada. Daí eu procurei uma assistente social. A assistente social foi do hospital ou foi Não, foi do CRAS perto da minha casa. Foi num posto de saúde. Que foi onde me explicaram que quando tu sofre abuso sexual, tu tem direito de fazer um aborto legal, se tu não quer. Me deram a referência pro Hospital Presidente Vargas. No Rio Grande do Sul, apenas 6 hospitais estão autorizados pelo Ministério da Saúde para realizar o aborto permitido por lei. 4 em Porto Alegre, 1 em Canoas e 1 em Caxias do Sul. Por exemplo, no Brasil é aceito até 20 semanas. Mesmo assim, ali entre 17, 18, 19 já é bem evoluída a gestação. Acima de 12 semanas, o procedimento já é um pouco mais demorado em geral, mais difícil, já com um pouquinho mais de risco. Então, o ideal é que se isso fosse acontecer, que fosse feito antes de 12 semanas. O Hospital Presidente Vargas é referência em atendimento de casos de violência sexual e aborto legal no Rio Grande do Sul. E foi super bem acolhida a menina da recepção do hospital. Eu cheguei ali e disse pra ela que eu tinha sofrido violência sexual e que eu tava grávida, que eu precisava de ajuda. Daí a menina, deu muita importância, não foi um atendimento qualquer, ela simplesmente sorriu e disse, vai no 5º andar e fala com a enfermeira que está de plantão, que foi uma pessoa maravilhosa, que me recebeu de braços abertos e já conseguiu várias ginecologistas, psicóloga também,
que me trataram muito bem. Então, para facilitar esse auxílio à vítima de violência, ela não é obrigada a fazer boletim de ocorrência, exceto menor de idade. A equipe do hospital, formada por ginecologista, psicólogas, enfermeiras e assistente social, avalia e faz acompanhamento físico e emocional das pacientes. A gente ouve a história, né, e a gente faz uma discussão do caso dentro de um protocolo que é construído a partir das orientações do Ministério da Saúde. Se ela relata, então, o desejo de seguir com o procedimento, que é a interrupção da gestação, ela passa por uma avaliação da psicologia, onde ela relata o que aconteceu, uma avaliação médica, onde a gente checa se a idade gestacional é compatível com a data que ela, pelo menos aproximada, que ela relata que houve a violência, e mediante um discurso coerente, fechando as datas, é autorizado o procedimento de aborto legal em condições seguras. Esse processo leva em torno de uma semana. Quando a mulher vem numa situação dessas, às vezes ela precisa de um tempo para elaborar essa decisão. E não é incomum que algumas decidam não fazer o aborto, por questões éticas, morais, religiosas, né, delas. Então, se tem também a opção, e se oferece isso para as pacientes, de seguir em acompanhamento pré-natal, de decidir ficar com essa criança dessa gestação, se oferece também a possibilidade de seguir em pré-natal e entrar com um processo de doação do bebê para adoção, né? Então são todas questões trabalhadas. Se a decisão da paciente é fazer o aborto que está autorizado por lei, a equipe do centro obstétrico do hospital assume o procedimento. Tava com 7 semanas. 7 semanas. O procedimento, tu já fizeste? Não, eu vou fazer hoje. Hoje que tu vai fazer o teu procedimento. É algo que tu tem que decidir, se tu quer ser mãe ou não, né? Eu, desde o início, eu estava ciente que eu não queria. Não queria. Inclusive, achei que eu nunca ia desejar ser mãe novamente. E hoje, após o processo, depois de tudo que eu conversei com as enfermeiras, com a equipe médica, com a psicóloga, não é assim as coisas. Tipo, aquilo dali foi um momento que tu passou, que eu posso vir a ter uma família um dia, que eu posso vir a ter um filho, mas conforme o meu desejo, não sendo obrigada a isso, né? Às vezes, numa primeira acolhida, que é a enfermagem que faz no nosso serviço, elas já se sentem aliviadas, né? Às vezes já melhoram alguns sintomas, como a questão de não conseguir dormir, como os pesadelos recorrentes. Tá, Veio sozinha? Eu vim sozinha. Mas agora eu ando bem mais calma, mas quando eu vim eu tava bem mais nervosa. Mas o tempo mínimo de acompanhamento clínico é de 6 meses, porque elas precisam refazer os exames de rastreio de DST e HIV depois de 3 meses e depois de 6 meses para se ter a certeza de que não teve nenhuma contaminação. E o atendimento psicológico é de acordo com os sintomas e o quadro clínico de cada paciente. E a gente não pode deixar de fazer o alerta. Quando uma mulher sofre algum tipo de violência sexual, é importante ela procurar atendimento médico nas primeiras 72 horas. Isso faz toda a diferença. Ela faz uma vacina para evitar hepatite B, ela toma medicação para evitar pegar sífilis, clamídia, gonorreia e HIV. Ela recebe toda a medicação por 28 dias para evitar HIV. E a pílula do dia seguinte. Foi uma violência e eu digo para todas as mulheres assim, não deixem de procurar ajuda. Mas nem sempre é fácil enfrentar o problema. Toda a sociedade deveria se mobilizar para guardar esse slogan. Você tem até 72 horas. Porque a vítima que sofreu violência, ela em geral fica tão abalada, ela às vezes fica só chorando, constrangida, se sente meio culpada muitas vezes, um misto de vergonha e não querer falar sobre isso, como se ela quisesse negar o que aconteceu por tamanho sofrimento. Então, essa vítima não consegue muitas vezes sozinha ter força de reagir e ir buscar um serviço de saúde para buscar profilaxia, para evitar
pegar doenças sexualmente transmissíveis e evitar uma gravidez indesejada. A gente percebe que quando elas chegam, elas se vinculam e elas conseguem seguir o acompanhamento que a gente propõe, né? Infelizmente, a maioria não chega, né? Então, acho que é importante isso de divulgar que existem esses serviços para que elas possam saber aonde buscar. Infelizmente, boa parte das mulheres que são vítimas de estupro não sabem que têm direito a aborto legal e gratuito em hospitais públicos. Ajude a divulgar essa informação, acesse a nossa página no Face e compartilhe essa reportagem. No próximo bloco, Ricardo Antunes e Luciana Genro vão conversar sobre a política nacional e a reorganização da esquerda. Fica aí! Antes de eu conhecer esse cursinho, eu não tinha ideia de que existia universidade. Nossos amigos perguntam como é que a gente fez, como é que a gente entrou, se é muito caro. O Emancipa é um projeto social de educação popular que ajuda os jovens a ingressar na universidade. Desde 2011, mais de 500 estudantes realizaram este sonho, mudando as suas vidas e de suas famílias. Se não fosse pelo Emancipa, talvez eu nunca teria entrado no ensino superior. Apoie essa causa. O Emancipa muda vidas. Boa noite. Hoje o nosso Emancipa em Cena é com o professor Ricardo Antunes, um dos grandes nomes da sociologia do trabalho no Brasil, um dos grandes estudiosos da obra do Marx e professor na Unicamp. Ricardo Antunes é um dos mais importantes sociólogos marxistas brasileiros e uma referência internacional na sociologia do trabalho. É professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas e autor de diversos livros, entre eles Os Sentidos do Trabalho, Adeus ao Trabalho e Continente do Labor. Ricardo, muito obrigada pela tua presença, por a gente poder ter essa oportunidade de conversar contigo. Obrigado, é um prazer para mim, uma satisfação. Podemos ter uma boa conversa, espero que a gente tenha, certamente. Com certeza. Ricardo, a gente se conheceu num momento muito interessante da política nacional, né? Nos conhecemos pessoalmente ali naqueles embates do início do governo Lula, em 2003, e quando tu, Chico Oliveira, Leda Paulani, vocês, o Paulo Arantes, Carlos Nelson, Leandro, não em pessoa porque ele estava doente, mas Leandro Conde. Um conjunto de intelectuais de esquerda que nos apoiou naquele momento quando nós começamos a fazer esse enfrentamento, né? Eu, Luiz Helena, Babá e um grupo, né, de lideranças políticas do PT. E vocês estiveram junto conosco nesse processo e hoje, bem, nós estamos nessa nova situação política aí, onde o PT se tornou um partido da ordem, acabou sofrendo um impeachment vítima da sua própria política de conciliação de classes, né, com o PMDB. E, então, eu queria começar, tu nos contando um pouco sobre como é que tu está vendo esse processo. Olha, é difícil fazer uma análise em profundidade, mas é muito importante que se entenda a tragédia que viveu o PT. O PT nasceu como um partido de massas, autônomo, reconhecia a importância da classe trabalhadora e da sua autonomia, e ele tinha capilaridade em todos os setores fundamentais da classe trabalhadora, no operariado industrial, nas camadas médias assalariadas, no proletariado rural e também no campesinato. Por isso o PT teve uma importância na sua origem tão grande, né? Mas o PT viveu um processo que não é novo na esquerda brasileira e mundial, que é um processo através do qual, pouco a pouco, os partidos de esquerda, os partidos sociais, se não tem, digamos, alguns elementos muito fortes, eles vão se adequando à ordem. O primeiro e o maior risco desse processo, da qual o PT, digamos, sucumbiu completamente, foi a subordinação da sua atividade enquanto Partido dos Trabalhadores à lógica institucional. Ganhar uma eleição para vereador, depois para governador, depois não sei o quê, aí tem o Lula a primeira vez, o Lula a segunda. Quando o PT... digamos, quando o Lula, eu costumo dizer assim, quando o Lula foi eleito em 2002, o país era outro, o PT estava desvertebrado, a desertificação neoliberal, fundamentalmente o período Collor, Fernando Henrique, tinham feito uma devastação muito grande
no país, e o PT estava, digamos assim, atolado num conjunto de compromissos. O PT foi, na verdade, um grande partido policlassista e que tinha uma figura, o Lula, que é um verdadeiro gênio da conciliação. Para os que gostam da conciliação, o Lula é um gênio. Para os que veem a conciliação como um traço nefasto, né, que impede a luta autônoma da classe trabalhadora, das periferias, né, dos movimentos sociais, das comunidades indígenas, né, e, digamos assim, o PT subordinado a uma ação cada vez mais institucional e cada vez menos social e popular. E cada vez mais atrelado à figura, você se lembra, porque você participava disso ativamente, eu também militei 20 anos no PT, né, embora eu sempre tivesse contato com setores de base, com os vários grupos que circulavam à esquerda do PT, nunca tive nenhum cargo, nunca tive nenhuma vontade desse tipo, mas você se lembra que o Lula impunha a condição para ser candidato, especialmente em 2002, eu vou ser candidato se eu escolher quem é o meu vice, com quem eu quero fazer, o programa que eu quero fazer. Eu já disse isso, é difícil dizer isto, muitas pessoas não compreendem, mas este foi, digamos assim, o fato do PT ser prisioneiro da sua maior liderança, acabou se constituindo o motivo da sua derrota. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque talvez tenha sido o primeiro, e, se não um dos poucos que viu na figura do Lula o mais importante líder operário e sindical do século XX no país. E quando era preciso dizer isso, eu disse. E hoje a gente viu que, bem, o Lula, a gente não sabe nem se vai poder ser candidato, né, porque tem essa possibilidade de ele ser condenado em segunda instância e não poder concorrer. E, ao mesmo tempo, ele demonstrou nesse processo todo, independente da questão do ilícito e da corrupção, uma relação muito intrínseca, né, com o capital, através das empreiteiras, através das empresas, como a JBS. E o lulismo tem essa característica, né, de ser o instrumento de conciliação de classe, na contradição brutal que é ele ser um líder operário. Não só o governo Lula abriu o país para o capital externo, como ele transnacionalizou parte da burguesia brasileira. Ele pegou nas empreiteiras, Odebrecht, OAS, e levou, né? Incentivou a Friboi, estamos vendo em que dimensão, e tantas outras empresas, né? Isso fez com que o Lula ele acabou sendo fagocitado, ele acabou sendo tragado e trucidado pelo aquele pacto de aliança entre capital e trabalho, da qual ele achava que era um rei. Eu escrevi recentemente que a ideia do líder capaz de conciliar Deus e o diabo na terra do sal, porque aqui é a terra do sal. Tá certo? Aqui é onde a coisa, se deixar, desertifica, entende? E esta foi a tragédia do PT. Né? E quando nós nos conhecemos pessoalmente, e este mostra a que ponto chegou o PT, 3 parlamentares, ou 4, né? 3, né? Vocês 3. 3 deputados e uma senadora. Isso, estavam sendo expulsos porque, por coerência pessoal que vocês tinham, mantinham-se fiéis a um programa público do PT. Não estava nem se discutindo um projeto socialista assim, a Previdência deve ser pública. E vocês foram obrigados, né, a ou votar ou serem expulsas. Né? Isso mostra que ponto. No depoimento que eu fiz a seu favor, eu disse, vai ficar para a história. O PT também soube reprimir os seus quadros, soube fazer os processos do PT. Entende? É triste, mas foi assim. É verdade. E como é que fica nesse processo a reorganização da esquerda e o papel da classe trabalhadora nesse processo? Tendo esse exemplo de um líder operário que acabou traindo a sua classe, né, se aliando com a burguesia, e ao mesmo tempo a necessidade da classe trabalhadora ser protagonista das mudanças, se organizar para poder tomar a política nas suas próprias mãos. Como é que a gente encara esse desafio? Esse é o desafio mais difícil. E não é só brasileiro, é latino-americano, é norte-americano, é europeu, é asiático, portanto, é africano, então é mundial. Com todas as diferenças, você tem, por exemplo, um quadro onde há uma crise muito profunda dos partidos de esquerda, né? E nas suas várias vertentes, todos eles têm muitas dificuldades. Nós temos uma divisão que é equívoca que a classe trabalhadora lhe valeu para o século XX. Sindicato faz luta econômica, partido faz luta política. Bom, no final do século XIX, XX, explodiram os movimentos sociais, então tem um terceiro.
Os movimentos sociais nos ensinaram uma coisa, que os partidos ainda não aprenderam direito e os sindicatos também. O grande movimento que representa hoje luta, que tem ações mais ousadas de massa, é aquele que faz simultaneamente luta social e luta política. Não dá para separar um do outro. Os partidos têm que aprender nisso com os movimentos sociais. Os movimentos sociais têm que aprender com os partidos, que é muito importante. Os movimentos sociais têm que aprender que é muito importante ter um projeto. Um partido tem que ter um desenho básico para que sociedade nós queremos. Um partido socialista, anticapitalista, não pode ser um partido burguês. Um dos motivos da tragédia do PT, um dos muito importante, é que o núcleo dominante do PT tinha verdadeiro desdém, desconsiderava o que é o fundamental de uma ideologia anticapitalista e socialista, sem a qual um partido de esquerda, não qualquer partido de centro ou de direita sobrevive sem a ideologia de esquerda. É por isso que eles são de centro, de direita e são pantanosos. Um partido de esquerda, se quer sobreviver, ele tem que ser aberto, de massa, radical, mas ele tem que ter o seu ideário. O PT não tinha. Por isso que eu costumo dizer, é duro isto, o lulismo tem muito a ver com isso. E, nesse sentido, o lulismo foi um câncer. O lulismo, eu não estou falando da figura da indivíduo, o lulismo foi um câncer político, tá certo, dentro do PT. E o PT só terá chance, eu vejo muito remoto. O PT pode ser um grande PMDB nos próximos anos. Ele recupera como o PMDB. Sai governo, entra governo, sai, se ajeita e fica. Voltar a ser como foi um partido de massas, é só um milagre divino. Bom, mas aí tem um problema, porque nem todo mundo acredita no milagre divino, entende? Pois eu entrevistei aqui nesse programa o Raul Ponte e conversei com ele sobre isso, porque ele representa uma ala crítica dentro do PT. E eu perguntei para ele, não é preciso derrotar o lulismo para que o PT possa voltar a cumprir um papel progressivo? E eles não têm uma alternativa ao lulismo, eles se rendem, né? Mesmo a esquerda do PT, eles se rendem ao lulismo. Essa é uma tragédia brasileira, vamos pensar, mesmo os melhores quadros que o PT formou, e alguns deles estão aqui, em Porto Alegre, alguns dos melhores quadros que o PT tem, na hora de dar o passo adiante, é como se o lulismo fosse... Paralisam pela popularidade ainda do Lula. Pela popularidade, pelo encanto, pelo que Lula representou, né? E o Lula... Quer dizer, hoje, ele é o principal responsável, se fôssemos dizer assim, pela tragédia do PT. Quando que o Lula, durante o seu governo, chamou as esquerdas para ouvir a opinião das esquerdas que não estavam no seu governo? Não, era sempre as direitas. O Lula sempre falava, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como o meu governo, os representam. O Lula chegou a dizer que os grandes heróis brasileiros eram os donos dos agronegócios. Quer dizer, aí não dá. Eike Batista, ou seja, tudo isso tem que recomeçar. E o PT não tem condições de fazer isso, porque o seu núcleo dominante, com raras exceções que não estão no núcleo dominante, esses núcleos todos se sujeitam ao lulismo. Certeza. Ricardo, tu és autor de vários livros que são clássicos da sociologia marxista no Brasil. E aqui tu te aventurou pelo terreno da educação também. Como é que é? O que esse livro traz sobre a relação da educação com a fábrica, com o trabalho? Ele é feito em coautoria com um amigo, meu ex-aluno e professor, hoje professor Geraldo Augusto Pinto, professor aqui na Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Por exemplo, hoje tem uma mudança profunda na educação, profunda. Trabalho flexível, educação à distância, né? O maior grupo econômico privado do mundo opera no Brasil, é Croton em Anguera. Tem milhões de estudantes, com uma formação que nós sabemos qual é a formação das escolas privadas. Por que a escola do nosso tempo, e no sentido mais abrangente, porque elas não são sinônimos, a educação do nosso tempo é tão prisioneira e aprisionada? Porque existe uma lógica do mundo do capital, os italianos falam do cosiddetto, do assim chamado mercado, esse Frankenstein desalmado, que nos impõe a uma educação que não é emancipadora e libertadora. Para lembrar do teu instituto, ela não visa a emancipação, mas ela visa o utilitarismo, a servidão, o adestramento para o mercado, né? E então, embora eu não seja pedagogo, eu sou professor há mais de 40 anos, mas não sou pedagogo, esse livro é uma manifestação de repulsa nossa como professores que somos, para uma educação que se quer. A que tivemos no século XX era ruim, a do século XXI é pior.
Nem a do 20, nem a educação, como eu digo aqui, da especialização taylorista e muito menos a educação da flexibilidade toyotizada. Nós temos que pensar numa educação emancipada. E emancipadora. E emancipadora, o Gramsci fala, termino com isso aqui, essa nossa entrevista, essa nossa conversa, o Gramsci fala que a escola não pode ser uma criadora de uma incubadora de pequenos monstros. Essa frase é do Gramsci, não é minha, é de uma figura. Ela não pode ser uma incubadora de pequenos monstros, ela deve ser o ponto de partida de um sentimento humanista e profundo. Essa escola não nos leva. E a escola do capital não nos interessa. E a privatização da escola pública é o retrocesso para chegarmos na escola como se fosse como puro mercado, como a escola quitanda. Não importa o tamanho da escola quitanda. Abacaxis, ananás, cebolas, laranjas, bananas podres. Não é essa a escola que nós queremos. Então, para encerrar, outra frase clássica, essa conhecida do Gramsci, que eu ouvi tu citar numa outra entrevista, o otimismo da vontade, o pessimismo da razão, que tu disse que te identificava com essa frase nessa outra entrevista. Tu continua com esse otimismo da vontade? Sim, você sabe que eu fiz há um mês e meio atrás um debate em Roma, e quando eu entrei no prédio que eu fui fazer esse debate com sindicalistas, com trabalhadores, núcleos ligados ao precariado, ligado à CGIL italiana, né? Eu vi na placa daquele prédio, aqui viveu Antônio Gramsci entre 25 e 26, ele foi preso ali pela polícia italiana. O Gramsci era uma figura grandiosa, foi bacana. Para muitos alunos meus da Itália, eu dizia isso, eles não tinham muita ideia, entende? Isso é um pouco o sinal dos tempos, né? Uma coisa é você olhar o mundo atual e perceber que ele é nefasto, né? Então, a nossa análise tem que ser dura. Eu preferia vir aqui e falar, não, estamos tudo ótimo, bacana, sejamos empreendedores. Isso é pura ideologia, falsificação. Isso é falsificação, é embuste, né? Agora, à vontade, nós temos que olhar para o século XXI. A América Latina há de fazer com que o século XXI seja melhor do que os séculos da escravidão que ela vem arrastando. Com certeza. Vamos continuar trabalhando com muita vontade para que isso se realize. Isso aí. Te agradeço muito, Ricardo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigado. E o teu conhecimento vasto nos daria muitas horas de conversa. A gente faz outros, aqui ou em outra parte, tá bom? Obrigada. Um abraço e obrigado a vocês também. Obrigada a vocês. A gente encerra aqui o Emancipa em Cena de hoje.